Temos o mapa Sol e Lua Gêmeos de casa 2. Salman é escritor. O Sol na 2 é a busca que o indivíduo faz ao longo da vida toda para identificar o que torna ele seguro, que faz ele se sentir seguro. Não é característica dos Gêmeos querer comprar uma casa de pedra. Não é função de Gêmeos querer comprar um apartamento muito caro. Ele certamente vai optar por fazer algo que não prenda ele. E não prendê-lo pode ser estudar, pode ser viajar, pode ser conversar, pode ser várias coisas. Quando a Lua está junto, a Lua vai ficar, ela normalmente para Gêmeos isso é mais significante, oscila mais. Então ele vai tentar identificar o que torna esse emocional dele tão variável. Ele vai ficar procurando isso também. Temos o mapa, Sol Gêmeos, segunda casa, Lua Capricórnio, 10ª casa. Steve Nicks é cantor. O Sol na 2 é o indivíduo vai ao longo da vida identificar o que torna ele seguro, materialmente falando, psicologicamente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando. A Lua na 10ª casa é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional no exercício da sua profissão, o que pode tentar amenizar um pouco a super dureza do Capricórnio, mas aí a Lua fica meia dura também, tá? Temos o mapa, Sol Sagitário, segunda casa, Lua Escorpião, casa 12. Sol na 2, o indivíduo vai buscar identificar o que torna ele seguro. Sendo Sagitário, ele possivelmente vai considerar a hipótese de que coisas além do material tornam ele mais seguro ou mais inseguro. A Lua Escorpião 12, na casa 12, é a tentativa de identificar qual é a origem do pensamento, do sentimento e da sensação que esse indivíduo tem. Lembrando que Lua em Escorpião geralmente é uma lua mais pesada, digamos assim. Temos o mapa Sol Gêmeos, segunda casa, Sol Gêmeos, segunda casa, Lua Câncer, terceira casa, Boy George é cantor. Sol na casa 2, a busca do indivíduo identificar o que torna ele seguro. Lua na terceira casa em Câncer é a tentativa de fazer a troca de conteúdo emocional a partir das rotinas e das atividades do dia a dia. Lembrando que esse indivíduo tende a buscar fazer atividades que tenham repercussão nas outras pessoas. Temos o mapa Sol Gêmeos de primeira casa, Lua Gêmeos de segunda casa. O Sol na primeira casa é o indivíduo que vai buscar identificar o seu processo de individuação. O que significa? Ele vai tentar, ao longo da vida, definir quem ele é e os limites dele e das outras pessoas, ou seja, se distinguir. Lua Gêmeos na segunda casa é a troca de conteúdo emocional a partir da conversa e identificando quais são os elementos que tornam esse indivíduo inseguro ou seguro. Temos o mapa Sol Gêmeos, Lua Touro, Elias Eshmol, ascendente Gêmeos. Ele foi um antiquário, estudou astrologia, foi político. O Sol Gêmeos no ascendente é um indivíduo que tem uma necessidade muito forte
para se comunicar, se relacionar com as pessoas. No entanto, as questões emocionais acabam interferindo um pouco na vida desta pessoa, porque ele tem na 12. E a Lua na 12 dá uma sensação no indivíduo de ausência de emocional. É como se o indivíduo, quando solta na 12, o indivíduo procura de uma forma lógica, ou lógico dentro do possível, investigar o que está sentindo. O que passa por dentro dele? O Sol na 12. A Lua na 12, o emocional ele tá em choque, digamos assim. E ele tenta estabelecer uma interpretação do que é o emocional para ele. Quando o Sol está no ascendente, o indivíduo ele é muito intenso nas suas características principais: comunicação, negociação, entender qual é a necessidade do outro, não que ele esteja muito disposto a suprir isso, mas ele quer entender. Ascendente Gêmeos costuma deixar o indivíduo com muitas atividades, se colocando em muitas atividades e não concluindo, não levando a fundo as atividades. Então ele deixa pelo caminho, começam atividades várias, mas ele não leva a fundo. A Lua em Touro não gosta muito disso. Mesmo estando na 12, a Lua Touro quer um pouco mais de praticidade nessa vida. Temos o mapa: Sol Gêmeos, primeira casa, Lua Sagitário, sétima casa. Pode acontecer do indivíduo ser Sagitário ou Gêmeos e a Lua não estar necessariamente, obrigatoriamente, em oposição ao Sol. A Lua estar em oposição ao Sol. Mas quando ela está, ela sugere algumas situações. E o Bruce Dern, ator, ou qualquer pessoa que nasce com essa configuração, o Sol na primeira casa, o indivíduo tentando identificar quem ele é, quem os outros são e onde é que está o limite disso. Como é Gêmeos, essa pessoa, ou qualquer pessoa que nasce com essa configuração, vai ter dificuldade disso. E ela tem uma tendência muito grande de colar em alguém que ela ache que é uma pessoa interessante. E ela pode até imitar essa pessoa. Essa dimensão mais exagerada é em função daquele monte de planeta que está junto. Vênus, Mercúrio e Marte. Então, essa tentativa de estabelecer essa sincronia com a pessoa que ela entende que tem um jeito interessante que ela deve copiar, quando ela vai para a troca de conteúdo emocional em Sagitário, no relacionamento, então ela pode acontecer de que ela então vá tentar fazer isso que só o Sol faria. Quando a Lua faz o chamamento dela, ela pode transferir isso para o relacionamento, buscar num relacionamento. A minha explicação anterior é ela em relação a alguma amizade ou alguma pessoa, sem vínculo. E com a Lua é com vínculo. Então ela pode buscar alguém que ela queira se associar e que ela queira aprender e obter daquela pessoa aquela identificação. Temos o mapa: Sol Gêmeos de primeira casa, sendo que o ascendente é Touro. E a Lua de 10ª casa, Aquário. Sol Gêmeos, o indivíduo vai tentar, através da forma como ele age, expressar a sua melhor versão, compreender onde é que começa e onde termina a personalidade dele, sabendo que Gêmeos tem uma certa dificuldade de fazer isso naturalmente, mas lembrar que o ascendente é Touro.
Então vai ter uma divisão entre o Sol querendo e o Touro segurando. A Lua, Aquário, 10ª casa, o indivíduo vai trocar conteúdo emocional junto ao exercício da sua profissão. A Lua Aquário pressupõe que é uma profissão em que o indivíduo possa trabalhar com muita gente diferente. Temos o mapa, Sol Gêmeos, 1ª casa, Lua Peixes, 11ª casa. Micael é compositor. Sol na 1ª casa em Gêmeos significa que esse indivíduo vai buscar, através da forma como ele se expressa, estabelecer contato com as pessoas e encontrar quem ele é, a diferença entre ele e as pessoas, ou a semelhança. A Lua Peixes, de 11ª casa, o indivíduo vai trocar conteúdo emocional a partir das amizades, e essas amizades com um certo conteúdo de uma vivência mais pesada. Temos o mapa, Sol Gêmeos, 11ª casa, Lua Câncer, 12ª, Paul é ator. O Sol de casa 11 é o indivíduo se relacionando com as amizades como se fosse a família dele. A Lua Câncer, casa 12, é a investigação das origens do pensamento, das emoções e dos sentimentos que ele tem e não sabe a origem. Temos o mapa, Sol 10ª casa Gêmeos, Lua 7ª casa em Peixes. Bennett é romancista, Sol na 10ª. O indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome dele, o sobrenome, a profissão. Uma profissão que ele possa se comunicar. Isso é muito importante para Gêmeos. Que ele possa trocar, ele possa ter companheiro. A Lua Peixes, de 7ª casa, o indivíduo vai buscar um relacionamento com quem ele possa, no relacionamento, fazer a troca de conteúdo emocional. Temos que considerar que Lua em Peixes é muito empático e tem um certo gostinho por sofrimento. Então temos que observar isso. Temos o mapa, Sol Gêmeos, 10ª casa, Lua Peixes, Lua Peixes, 6ª casa. François é escritora. Sol de 10ª Gêmeos, o indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome, a profissão. A profissão que Gêmeos escolhe normalmente tem a ver com a comunicação, com comunicar-se, passar adiante uma informação. A Lua Peixes, de 6ª casa, o indivíduo vai tentar trocar conteúdo emocional no ambiente de trabalho, sendo muito empático. Temos o mapa, Sol Gêmeos, 10ª casa, Lua Câncer, 10ª casa, Stravinsky, compositor. Sol de 10ª casa, o indivíduo vai ser conhecido pelo nome dele, o primeiro nome, e o sobrenome, profissão. O indivíduo pode ter mais do que uma profissão ou mais de uma atividade profissional. A Lua Câncer é aquela lua em que o indivíduo tenta fazer a troca de conteúdo emocional cuidando das pessoas, amparando as pessoas, alimentando as pessoas. Então o indivíduo, quando tem na 10ª casa, no exercício da profissão dele, ele vai ou optar por uma profissão que ele possa cuidar das pessoas, ou ele vai procurar, com aqueles com quem ele trabalha, exercer uma atividade de proteção ou de amparo das pessoas. Temos o mapa, Sol Gêmeos, 10ª casa para 11ª casa e a Lua Virgem de 2ª casa. Ed é ciclista.
Sol 10º, o indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome, o dele, e o sobrenome é profissão. E vai procurar uma profissão que permita a ele estar em contato com as pessoas, em poder conversar e trocar conteúdo através do conversar. A lua virgem de segunda casa é a busca de identificar o que torna esse indivíduo seguro a partir da perspectiva emocional. Então ele vai testando os conceitos de sentir-se seguro. Primeiro, como todo mundo faz, que são as questões materiais, e depois ele vai para uma análise mais dos conteúdos emocionais. Lua em Virgem pressupõe criação de método para isso, ou a execução de um método, ou se vincular a um determinado método para alcançar isso. Temos o mapa Sol Gêmeos, 9ª casa, Lua Áries, 6ª casa, Jack Stewart é um piloto, Sol de 9º, o indivíduo vai aprofundar o conhecimento dele, ampliar a cultura, para nesse meio ele tentar se encontrar. A lua de Áries, na 6ª casa, o indivíduo vai, no ambiente de trabalho, tentar fazer a troca de conteúdo emocional, lembrando que essa lua até tá bem posicionada, até tá bonitinha, então a tendência é que ele seja muito alegre, muito disposto, muito bem disposto. Temos o mapa Sol Gêmeos, 8ª casa, Lua Câncer, 9ª casa, é um comediante. Sol de 8ª, o indivíduo está conectado com outras dimensões, percepções de energia, graus de consciência, etc. E em Gêmeos isso tem muito a ver com uma conversa dentro da cabeça da pessoa. A Lua na 9ª casa é a tentativa da troca de conteúdo emocional a partir do aprofundamento do conhecimento e da cultura, mas dá a impressão de que o indivíduo vai buscar isso para tentar regular as vozes na cabeça. Temos o mapa Sol Gêmeos de 8ª casa, Lua Virgem de 11ª, Kennedy é ex-presidente americano. O Sol de 8ª casa é aquele Sol do indivíduo que está conectado com outros planos espirituais, níveis de energia, grau de consciência, essas coisas todas. Sendo Gêmeos, isso é uma interferência, ou seja, esses planos interferem na forma como ele pensa, ouve, fala, sente. É um pouco tumultuado. Lua Virgem de 11ª casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir do convívio com as amizades. Lembrando que quando acontece isso, o virginiano, a Lua, ela seleciona as amizades. Ela vai elaborar algum tipo de seleção, vai excluir uma boa parte, vai ficar só com um pequeno grupo. Temos o mapa Sol Gêmeos, 7ª casa, Lua Aquário, 3ª casa. Spengler é um filósofo.
Sol de sétima casa, o indivíduo vai buscar ter um relacionamento desde muito cedo. No entanto, com aquela turma ali junto, Plutão, Vênus e Mercúrio, esse relacionamento é conturbado, talvez muitos relacionamentos, ou pelo menos tentando ter relacionamentos. A Lua Aquário de terceira casa é a troca do conteúdo emocional nas rotinas do dia a dia, mas essa Lua, ela sugere que o indivíduo tem uma certa irritação, ele tem um certo desconforto na questão emocional. Temos o mapa, Sol Gêmeos, sétima casa, Lua Aquário, segunda casa. Sartre é filósofo. O Sol de sétima é um indivíduo que busca relacionamento desde muito cedo, ter um relacionamento estável. Possivelmente é difícil para uma pessoa que nasce com um mapa assim ter isso. Ele vai ter muitas tentativas, talvez viva relacionamentos diferentes. A Lua de casa 2 é um indivíduo que tenta investigar qual é o elemento emocional que determina que ele se sinta mais seguro ou menos seguro.